Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Não é para ficar chateado. Não é para ficar chateado. Não vou aceitar que torcedor do Bahia fique chateado hoje. A gente precisa comemorar esse ponto sim, tá? Independente de como foi o jogo, como não foi, o que aconteceu, mas você tá tomando 2-0, você buscar o empate para 2-2, trouxemos um ponto, jogo difícil, campo pesado, chovendo, um campo que não favorece ao futebol praticado pelo Sport Clube Bahia, mas de qualquer forma a gente conseguiu sim trazer um ponto que vai ajudar muito na classificação. O Bahia estava na segunda colocação, mas o Botafogo fez um gol no final do jogo, se eu não me engano, e o Bahia caiu para terceiro lugar. Mas o Bahia está em terceiro lugar a um ponto do líder, empatado com o Flamengo. Eu vou colocar a tabela de classificação aqui e vou dizer uma coisa para vocês: a culpa não foi de ninguém, a culpa do Bahia não ter ganhado hoje foi minha. A culpa do Bahia não ter ganhado hoje foi minha. Pode colocar a culpa desse jogo do Bahia não ter ganhado em mim. Sabe por quê? Porque eu não assisti o primeiro tempo. Eu não assisti o primeiro tempo. Eu vou colocar aqui daqui a pouco as postagens que eu fiz. Eu não assisti o primeiro tempo, só assisti o segundo tempo. Mesmo assim, quando eu fui assistir, já estava 2-0 para o Criciúma. Então, dito isso, eu assisti o Bahia ganhar. Eu assisti o Bahia ganhar. Não importa. Eu assisti o Bahia ganhar. Porque quando eu comecei, já estava 2-0 para o Criciúma. Então, eu assisti o Bahia ganhar. Não assisti o primeiro tempo, porque eu estava ocupado, tive que fazer outras coisas aqui. Para eu não assistir o jogo do Bahia, vocês imaginem como é que eu não estava ocupado. Mas eu quero falar, não do jogo inteiro, porque não assisti o primeiro tempo. Eu só sei que um gol que o Bahia tomou foi uma falha de Gabriel Xavier, o segundo gol, e a gente não pode aqui execrar ou ser muito duro com o atleta Gabriel Xavier. Ele é um cara jovem, ele é um cara que chegou e está segurando a defesa do Bahia. Depois que Gabriel Xavier entrou no time, a defesa do Bahia melhorou muito. Em algum momento ele iria falhar. Ele é novo, ele é jovem, ele vai evoluir muito na carreira ainda. Falhou hoje, graças a Deus não custou a derrota. O Bahia conseguiu buscar o empate. Então, assim, teve o primeiro gol, que se eu não me engano foi um gol de falta, que eu nem vi o gol ainda de falta. Já me disseram que a barreira do Bahia, a bola passou por debaixo. Tinha um jogador, Caio Alexandre, que estava atrás da barreira e não ficou deitado. Isso é algo que precisa ser revisto, porque todo mundo fica deitado atrás da barreira, né? Não sei porque ele não ficou deitado, não viu o lance direito, mas o que eu tô aqui para falar é que é para comemorar a nação. É para comemorar, sim, tá? O Bahia hoje é terceiro colocado a um ponto do líder. E o Bahia só não é segundo porque o time do Botafogo venceu, se eu não me engano, fora de casa, já no final da partida. Tá? O Bahia está fazendo uma campanha exemplar, uma campanha muito boa, e eu vou colocar para vocês aqui a tabela de classificação para poder a gente fazer uma análise de como esse empate ajudou. A distância que o Bahia está, por exemplo, do quinto colocado. Vou trazer também os gols aqui da partida e bora falar sobre o segundo tempo, porque eu tenho algumas observações a fazer aqui, principalmente com as substituições de Rogério Ceni e também com algumas tomadas de decisões de jogadores do Bahia já no final da partida, depois que estava 2-2, tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bora começar aqui, gente, olhando a tabela de classificação e qual é o detalhe que eu quero trazer para vocês. O Botafogo venceu já no final da partida, venceu, subiu para a liderança com 19 pontos. Flamengo, segundo colocado, empatou com o Atlético Paranaense no finalzinho, tá? Se o Atlético Paranaense tivesse vencido, o Atlético Paranaense seria o líder. Aliás, não, ele estaria também empatado. Então, assim, o empate entre Atlético e Flamengo foi ótimo. O Bahia empatou, ficou com 18 pontos. A distância para o líder é 1 ponto. Próximo jogo, Bahia e Flamengo, tá? Atlético Paranaense tem 17 pontos. E aqui, ó, a observação que eu quero deixar para vocês. O São Paulo, que é o quinto colocado, ele tem 15 pontos. Ele já está a 3 pontos do Sport Clube Bahia. É interessante que o Bahia se distancie o máximo possível do quinto colocado para poder se manter lá no G4 o máximo de tempo possível. Porque quanto mais você fica no G4, mais próximo você está da liderança, mais próximo você está no Libertadores. Então, assim, nosso pezinho no chão, com humildade, tá? E aqui, o Bragantino também. E o interessante é o quê? Todos eles têm 9 jogos, tá? O time do Palmeiras, que tem 8 jogos,
ele tem 14 pontos. Se o Palmeiras vencer a partida que ele está faltando, ele vai para 17. Ele não consegue encostar no Bahia. Então, o Bahia já está garantido aí no G4 em mais uma rodada. E aqui eu quero trazer para vocês os resultados da rodada. Bragantino 2-1 no Juventude, Atlético de Goiás 2-1 no Fluminense, Vitória da Bahia venceu a primeira no apagado das luzes com pênalti aos 50 do segundo tempo, 2-1, Corinthians e São Paulo 2-2, Atlético Paranaense 1, Flamengo 1, Grêmio 1, Botafogo 2, Botafogo fez o gol, se eu não me engano, já no finalzinho. Vasco e Cruzeiro 0-0, Cuiabá meteu 5-0 no Fortaleza, o Fortaleza estava com 2 jogadores a menos, mas quando o Cuiabá estava vencendo já por 2-0 ou foi 3, estava 1-1 ainda, estava 11-11, só depois que teve um jogador expulso. Criciúma e Bahia 2-2, 2-2, é para comemorar esse ponto sim, nação. E amanhã, fechando a rodada, Atlético Mineiro e Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu assino um empate aí nesse jogo, tá? Eu assino um empate. Próxima rodada, Botafogo e Atlético Paranaense. Bom jogo, hein? Atlético de Goiás e Criciúma, São Paulo e Cuiabá, Fortaleza e Grêmio, Juventude e Vasco, Inter e Corinthians, Cruzeiro e Fluminense, Vitória Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia. Imagine como é que não vai ter esse jogo, hein? Palmeiras e Bragantino. Bahia, tá na hora de você vencer o Flamengo fora de casa. A gente já foi muito prejudicado, tá na hora de vencer. E agora deixa eu trazer para vocês aqui o gol do Bahia. Aliás, os gols do Bahia. Gol de Gilberto e gol de Caio Alexandre. Bora ver aqui o primeiro gol do Bahia. Aqui, ó. Bahia. E eu quero fazer uma observação daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre as substituições, porque eu não sei, velho. Eu acho que Rogério Ceni poderia ter feito melhor. Por exemplo, Everton Ribeiro. Eu não acho que ele poderia ter tirado o Everton Ribeiro do jogo. Cabeçada fulminante aí de Everaldo. Cabeçada fulminante de Everaldo. Tá aí o primeiro gol do Bahia, 2-1. E também eu preciso falar sobre a expulsão do goleiro a expulsão do goleiro do Criciúma, né? Tá aqui Gabriel Xavier, chute de fora da área, bela defesa do goleiro do Criciúma. E aqui o gol do Bahia. O segundo gol do Bahia, jogada trabalhada. Se eu não me engano, essa jogada é uma jogada ensaiada. Deixa eu colocar aqui o gol para vocês. Jogada ensaiada do Bahia. Cobrança de escanteio curtinha, tocou para Caio Alexandre, que Alexandre acertou um belo de um chute, golaço do Bahia, tá? Golaço. E aí eu quero trazer agora para vocês aqui um tema, porque olha só, velho, eu acho que Rogério Ceni acabou se precipitando um pouquinho. Tá aí mais uma chance do Bahia também, podia ter caprichado um pouco mais. Eu acho que Rogério Ceni ele acabou se precipitando um pouquinho nas substituições. Eu, por exemplo, com todo respeito, eu não tiraria Everton Ribeiro. Não tiraria Everton Ribeiro do jogo, porque o Bahia estava com um jogador a mais. O Bahia estava com um jogador a mais. O jogo estava favorável. O Criciúma estava atacando muito pouco. O Criciúma 2-2 com um jogador a menos, eles assinavam esse empate aí tranquilamente. Eu acho que Everton Ribeiro tinha que permanecer na partida. Eu acho que ele tinha que permanecer. Não importa, estava cansado. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, eu acho que tinha que permanecer. Porque eles não iam precisar se desgastar tanto na marcação. Eles não iam precisar correr tanto atrás da bola, porque o Bahia tinha bola. No segundo tempo, o Bahia já estava com mais de 60% de posse de bola. Quem estava correndo atrás era o time do Criciúma. Então, assim, com todo respeito a Ceni, respeito às decisões dele, mas eu acho que tinha que ter segurado mais Everton Ribeiro, Caio Alexandre no jogo. O Bahia precisava de mais qualidade. Entrou Iago Felipe pegou 2 bolas no final do jogo, chutou. Deu 2 chutes de fora da área, para que esse desespero? O Bahia estava com o time todo no campo de ataque, inclusive, eu não sei se foi Iago Felipe, um dos chutes deu um contra-ataque para o time do Criciúma, que Marcos Felipe fez uma defesaça, quase custava um gol ao Bahia. Então, assim, sabe o que é isso? É a falta de calma, a falta de tranquilidade que jogadores como Everton Ribeiro, como o Caio Alexandre têm. Então, só esse adendo que eu faço aqui com relação ao Rogério Ceni, eu acho que ele tinha que ter mantido Everton Ribeiro no jogo, tinha que ter mantido o time do Bahia todo que estava no jogo, porque a gente estava precisando de qualidade. Aquele passe refinado, aquele último toque refinado, aquela calma, aquela tranquilidade na hora de tomar uma decisão. Calma essa que jogadores como Everton Ribeiro têm, jogadores como Caio Alexandre, como o Jean Lucas também tem, jogadores que estão em fase boa, mas enfim, ele trocou os jogadores, o importante é que a gente empatou, conseguimos somar um ponto, o jogo estava 2-0, e para finalizar eu quero falar sobre a expulsão do goleiro do Criciúma.
Foi errada a expulsão do goleiro do Criciúma? Não, não foi errada. Porque o goleiro estava fazendo cera e o árbitro deu o cartão amarelo por causa da cera. Mas qual é o detalhe? Se vocês observarem direitinho no replay, vocês vão perceber que o goleiro do Criciúma, o árbitro, quando ele dá o cartão amarelo no goleiro do Criciúma, ele deu o cartão e foi correndo para o meio campo. Ou seja, ele esqueceu que tinha dado o cartão ao goleiro. E aí Everaldo lembrou a ele que ele já tinha cartão amarelo, foi lá, ele foi obrigado a expulsar o goleiro do Criciúma, tá bom? Só esse adendo aí. Foi errado? Não, não foi. Mas o árbitro visivelmente esqueceu que já tinha dado o cartão. Paciência. É isso, nós vamos finalizar por aqui. Tamo junto, seguimos firmes, rumo a coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro. É para comemorar, torcedor. É para comemorar. Forte abraço. Você é Bahia? Tá no lugar certo. Fui.